Olá para todos e todas. Nós vamos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai estudar começar a estudar sobre a civilização romana, que é a segunda civilização clássica. A gente estudou no mês passado sobre a civilização grega. Estudamos, origem, características gerais, os conflitos que ocorreram, as cidades-estados, e agora a gente vai estudar a civilização romana, que vai ser a civilização que vai suceder a civilização grega. Vai dar continuidade a muitas coisas que os gregos eles construíram. A cultura grega vai ajudar, inclusive, a espalhar a cultura grega pelo mundo. E eles vão ser, a civilização romana, vão ser os maiores em termos de organização cultural, de organização militar, de organização política. O Império, eles vão começar como uma monarquia, vão se tornar república, depois o Império, e o Império Romano vai ser gigantesco, vai ter muitos territórios e vai dominar durante muitos séculos e vai ser a base da cultura da Europa medieval que vai suceder o fim do Império Romano. Então, a fundação de Roma ela vai começar mais ou menos no mesmo período que se dá o início da civilização grega, por volta do século XII a.C. Quem começa essa civilização romana vão ser dois povos, os etruscos e os itálicos. Daí dos itálicos que vem o nome Itália, que é o nome do país hoje, onde fica essa região de Roma e das cidades ao redor de Roma. O mito da criação de Roma está ligado aos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, que foram abandonados, criados por uma loba, e depois os dois fundaram a cidade de Roma. Rômulo acaba matando seu irmão por disputa, e aí, em homenagem a ele, a cidade se chama Roma. E ele é considerado, inclusive, o primeiro rei da monarquia romana. O primeiro rei é considerado Rômulo. Por volta dos séculos 8 e século 6 a.C., Roma ela vai se organizar em uma monarquia. Acredita-se que foram 7 reis que governaram Roma, e esses reis, a maioria deles eram reis que vinham da civilização etrusca, eles eram reis de origem etrusca. E eles que vão iniciar essa fundação e essa organização social da cidade de Roma e estabelecer as primeiras cidades, estabelecer a agricultura, estabelecer o comércio, estabelecer toda a base dessa civilização. Porém, o poder do rei, desses 7 reis que vão governar a monarquia romana, ele era limitado pelo Senado, que era os anciãos das famílias ricas, as pessoas mais velhas dessas famílias ricas, eles eram os que formavam o Senado e eles que limitavam o poder do rei. Tudo que o rei ia fazer precisava deles. Roma vai ter a seguinte organização social nesse período também, vai haver uma grande divisão social na civilização romana. Os patrícios, que eram os descendentes desses primeiros povoadores e os donos das terras, eles eram a elite, eles que faziam parte do Senado e eles que mandavam em tudo em Roma praticamente. Os plebeus, que eram a parte pobre da população, trabalhavam na maioria das vezes para os patrícios, eram pequenos agricultores, comerciantes, camponeses, artesãos, pastores. Eles eram livres, mas na maioria das vezes eles tinham grandes dívidas e acabavam, por conta disso, na possibilidade de se tornar escravo. Lembrando que nesse período a escravidão ela era ou pagamento de dívida, quando alguém tinha uma dívida e não conseguia pagar, se tornava escravo, ou através deles serem presos, capturados na guerra, e eles se tornavam prisioneiros de guerra. E haviam os clientes, que eram membros de famílias patrícias, geralmente membros bastardos, filhos bastardos dos patrícios. Eles tinham até terra, tinham trabalhos, mas nem os patrícios, nem os plebeus, nem os clientes podiam ocupar cargos públicos dentro da civilização romana. E na base da civilização estavam os escravos,
né, que eram aqueles que geralmente eram os capturados de guerra e que trabalhavam, era toda a mão de obra, a base da mão de obra dessa civilização. Certo? Por volta de 509 a.C., né, século 6 a.C., vai haver uma rebelião e aí a República Romana, a monarquia romana vai chegar ao fim, o Senado vai expulsar o último rei etrusco e aí vai dar início à República. República, gente, é o mesmo sistema governativo que a gente tem no Brasil. República significa coisa pública, vem da palavra latina res publica, que significa coisa pública. Res, coisa pública. Então é uma coisa que os cidadãos, aqueles que têm direito de participar da cidade, aqueles que participam da vida política da cidade, né? Hoje, aqui no Brasil, por exemplo, e nos países que são republicanos, quem é cidadão é aquela pessoa que tem direito ao voto. Todos nós, mesmo nós, né, vocês alunos que não têm direito ao voto, vocês são cidadãos em formação, porque quando vocês se tornarem adultos, vocês vão ter esse direito ao voto. E aqui, então, quem escolhia o governo vai ser esses cidadãos. A República Romana ela vai ser governada por 2 cônsules que eram escolhidos, né, por assembleias populares, e eles estavam ligados ao Senado. O Senado vai continuar como uma instituição muito forte dentro de Roma. As instituições que vão fazer parte da República Romana. O Senado, que era formado por membros das famílias ricas, aproximadamente 300 pessoas. Eles cuidavam de toda a administração, das finanças, das guerras e da paz. O exército, que era formado por várias legiões, eles tinham a obrigação de defender a República Romana, né, defender a cidade de Roma e conquistar outros territórios. A Assembleia Centuriata, que era uma assembleia formada por membros do exército, eles vão decidir questões relacionadas à guerra. A Assembleia Curiata, que era uma assembleia religiosa formada pelos sacerdotes da religião da República Romana, e a Assembleia das Tribos, que eram os magistrados de cada local, como se fossem os prefeitos, né, como se fossem representantes municipais, né, na nossa Assembleia Legislativa, por exemplo, do Espírito Santo, onde cada município, cada região tinha o seu representante que participava da Assembleia das Tribos. E esses magistrados eram aqueles que auxiliavam na administração de Roma. Os plebeus não tinham direitos e eles vão reivindicar, junto aos patrícios, participação política, já que agora Roma era uma república, os cidadãos tinham direito ao voto e eles foram uma parte importante na expulsão dos etruscos. Então eles vão reivindicar, eles vão começar a protestar, vão se retirar de Roma e sem os plebeus a cidade parou, porque quem vai trabalhar? A quantidade de escravos que havia na República Romana era pequena, então quem iria trabalhar? E aí, por conta de todas essas reivindicações e greves que eles vão fazer, eles vão conseguir direitos. O tribuno da plebe, que era o direito de eleger um magistrado plebeu para representar os plebeus diante das assembleias. A lei das 12 tabas, que dava igualdade entre patrícios e plebeus. A lei Canoleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, que até então era proibido. E também vão conseguir acesso às outras magistraturas, certo? Sofriam muito preconceito, mas eles vão conseguir muitos avanços por conta dessas manifestações. Vai ser no período da República que Roma vai se expandir, vai expandir o seu território, vai conquistar várias localidades, vai conquistar toda a Península Itálica, parte do continente europeu, o norte da África, a região do Oriente Médio, certo? A guerra de maior importância, né? A primeira guerra de importância que vai ter entre Roma e um outro povo vai ser a guerra de Roma contra Cartago, que é chamado de Guerras Púnicas. Vão ser 3 guerras, na verdade, onde eles vão lutar contra Cartago, que era uma grande potência do norte da África, e aí eles vão conseguir dominar Cartago, e dominando Cartago vai ser a porta de entrada para que Roma conquistasse boa parte desse mundo antigo. Lembrando que o mundo antigo era formado pelo norte da África, Europa
e partes da Ásia. Esse era o mundo que era conhecido nesse período da Antiguidade. E aí eles vão conquistar depois os territórios macedônicos, que eram de origem, os territórios que pertenciam à Grécia, vão conquistar os territórios do Mar Mediterrâneo, Espanha, Portugal, parte da Europa. Essas conquistas, vão levar para dentro de Roma muita riqueza, porque eram os espólios de guerra. Eles retiravam desses locais os animais, obras artísticas, objetos de valor, ouro, prata. Levavam também os prisioneiros como escravos. Então Roma vai ter uma série de escravos. A base da civilização agora vai ser a escravidão. Os plebeus vão acumular dinheiro, vão conseguir acumular fortuna. Muitos deles vão entrar para ordens, ordens equestre, ordem dos cavaleiros, que eram ordens que mesclavam a questão da terra com o exército, já que muitos deles vão lutar no exército para conquistar esses territórios em nome de Roma. Vai haver uma mudança cultural. Roma vai levar sua cultura para esses territórios e vai pegar a cultura desses territórios. E uma das culturas que eles vão assimilar com maior força vai ser a cultura grega. A Grécia vai ser a base da civilização romana, vai ser a base cultural. Eles vão se helenizar, ou seja, tudo que tinha na Grécia, os romanos vão copiar. Eles vão copiar a religião, eles vão copiar a educação. Muitos desses escravos que foram levados para Roma, eles eram pedagogos, chamados de pedagogos, que eram filósofos, eram homens muito estudiosos na Grécia que vão a Roma ensinar os filhos dos grandes magistrados, os filhos dos senadores, os filhos da elite romana. Então, a cultura, a religião, a educação da Grécia vai ser assimilada por Roma, misturada, lógico, porque toda vez que um povo assimila o outro, acaba havendo esse sincretismo cultural, mas é isso que vai acontecer. Essas guerras de conquista, ao mesmo tempo que vão enriquecer alguns plebeus, vão empobrecer outros plebeus, porque muitos, para poder lutar nas guerras, nesse começo da República, nesse começo das conquistas, era o próprio soldado que pagava pela sua roupa, pela sua armadura, ele que custeava a sua participação na guerra, porque participar da guerra não era simplesmente ir lá lutar pelo país, era um ato de bravura desses homens, então muitos amavam o ato da guerra. E muitos plebeus, eles tinham que se afastar das suas terras, eles acabavam contraindo dívidas com os patrícios e quando voltavam das guerras, eles estavam com problemas econômicos. A escravidão por dívida vai ser proibida em Roma. E aí eles não conseguiam pagar essas dívidas, acabavam perdendo as suas terras. Então o que eles vão fazer? Eles vão começar um movimento de reforma agrária. O que é um movimento de reforma agrária? É uma limitação da quantidade de terra que cada cidadão pode ter. No Brasil tenta-se fazer reforma agrária há muitos anos, em vários países tenta-se fazer reforma agrária, que é você limitar. Aquela família, aquela pessoa pode ter uma quantidade de terras. Por que uma pessoa pode ter uma quantidade de terras? Limitando essa quantidade de terras, possibilita que outras pessoas tenham acesso à terra. E terra é importante, porque é a terra que a gente planta, é a terra que colhe, a terra que nos fornece alimento. E aí, essa pobreza que vai ter, esse abismo entre os patrícios e os plebeus ricos e os plebeus muito empobrecidos, vai gerar esses movimentos em favor dessa limitação da terra, dessa reforma agrária. Os principais representantes da reforma agrária no Senado romano vão ser os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Eles vão tentar fazer reforma agrárias, mas vão acabar sendo assassinados por outros membros do Senado romano, porque essa tentativa de distribuir terras acabava enfraquecendo a elite romana, já que se limita o tanto de terra, quem tem muita terra vai perder. Então os romanos, a elite não queria perder. Por volta do século I a.C., Roma já vai ter conquistado o mundo praticamente inteiro da antiguidade e aí não haviam mais territórios para eles conquistarem. Eles vão viver um período de estabilidade, vão ficar tranquilos.
Os escravos, eles vão então começar revoltas, exigindo direitos, exigindo participação, exigindo melhorias. E para conter essas revoltas, a República precisava do exército, precisava dos generais. Isso vai fazer com que esses generais eles ganhem grande poder, que os membros do exército sejam muito poderosos, se tornem muito poderosos. Esses militares, eles vão se tornar a maior força política de Roma, porque eles vão começar a influenciar. E aí Roma vai entrar em constantes guerras civis, e quem conseguia conter essas guerras eram esses generais. Na verdade, muitas dessas guerras eram até infladas por esses militares para que eles pudessem ter esse poder. E aí, por conta disso, o Senado vai decidir eleger triunviratos. O que eram triunviratos? Elegiam 3 generais para poder governar durante um determinado período para estabilizar essas guerras civis. O primeiro triunvirato vai ser formado por Pompeu, Crasso e Júlio César. Júlio César vai conseguir conquistar, né, e acabar com várias revoltas, e ele vai se tornar muito bem visto dentro de Roma. Pompeu vai ficar enciumado por conta disso, mas César vai acabar derrotando Pompeu. Aí César vai concentrar muitos cargos, que vai ser contra aquilo que a República defendia. Ele vai, em 46 a.C., receber o título de ditador vitalício. Vai, né, conquistar os soldados, porque ele vai distribuir terras para os soldados. Porém, ele vai ser assassinado em 44 a.C. por membros do Senado que, né, queriam evitar que o golpe que ele estava dando se tornasse maior e que Roma se tornasse uma ditadura. Porém, o povo vai protestar contra o assassinato de César, porque eles gostavam muito de César. Tanto que os imperadores que vão vir depois dele vão ser chamados de César, em homenagem a Júlio César, que vai ser esse primeiro líder, o primeiro imperador de Roma. Aí então vai ser eleito o segundo triunvirato, que era formado por Marco Antônio, Lépido e Otávio. Otávio era sobrinho de César, inclusive. Marco Antônio vai dominar, né, vai rumar em direção do Oriente. Lá ele vai ter um relacionamento com a Cleópatra, eles vão ter toda uma história de amor, vão ter uma aliança política também, Cleópatra vai apoiá-lo, enquanto que Otávio vai comandar o Ocidente. O exército de Otávio vai se tornar muito poderoso. Lépido vai se tornar pontífice, ele vai assumir os cargos religiosos, né, a liderança da religião romana. Otávio vai vencer Marco Antônio nessa disputa para ver qual dos 2 generais se tornaria mais forte, mesmo Marco Antônio com o apoio dos egípcios e do exército de Cleópatra. E aí ele vai receber o título de Augusto, vai ser chamado de Otávio Augusto. Augusto significa venerado. E aí então ele vai se tornar o imperador, ou seja, o comandante absoluto do exército e, por sua vez, o comandante absoluto da antiga república, que agora se torna o império. E aí essa é a primeira parte da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, chama no privado para tirar as dúvidas, e beijinhos para vocês.